Este vídeo é um papo direto com você que está travado nos 130, 140, 150 acertos e não consegue de fato progredir. Você já tentou fazer mais simulados, aumentar as suas horas, fazer mais questões avulsas em listas, revisar mais e nada tem dado certo. Tua rotina segue sendo extremamente puxada, você segue se esforçando, afinal, você é um aluno muito bom, você chegou aos 130, 140, 150 acertos, mas mesmo assim os acertos não sobem. E é uma sensação frustrante, porque no início do ano você estava estudando bem brutalmente e os teus acertos vinham numa crescente, em uma curva ascendente, você conseguia evoluir. E agora você está travado e você se pergunta: o que falta? O que eu preciso fazer? Isso te faz ver alguns vídeos no YouTube, inclusive este, e você já procurou de várias formas como melhorar, mas ainda assim você não rompeu a barreira dos 150 acertos. Você tá ali e aí uma hora você volta para o 140, 145, 150 e você nunca chega aos 160, que é de fato o teu alvo para conseguir ser aprovado em medicina. Isso vai te deixando angustiado e ansioso, porque afinal o tempo está passando e os teus resultados não estão chegando. Os teus acertos não estão aumentando. E você se pergunta: será que vai dar tempo? Será que eu de fato conseguirei ser aprovado em medicina? Afinal, eu tô num platô. Eu estou estagnado. E aí acontece o que mais tem acontecido nesta semana e na semana passada, na retrasada e no mês passado comigo. O aluno chega me mandando mensagem procurando mentoria, justamente para tentar destravar esses acertos, e é o que eu faço com o aluno. Eu pego na mão dele e mostro o caminho. E eu quero te trazer um pouco, não todo, um pouco deste caminho no vídeo de hoje para que você consiga traçar um norte já na tua cabeça do que você precisa fazer para conseguir destravar os teus acertos. Meu nome é Júlio Chamas, aos 18 anos eu passei em 13 faculdade de medicina. É óbvio que eu sei o caminho perfeito para te fazer passar em uma. Sou diretor pedagógico da plataforma Sage e trabalho também como mentor e como estrategista. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que platôs são muito comuns em todas as áreas da vida. É comum que você chegue a um platô do corpo. É comum que você chegue a um platô de conhecimento. É comum que você chegue a um platô de acertos, a um platô no teu relacionamento. Platôs são comuns. E no momento em que você chega a um platô, o teu cérebro ele busca conforto. Em vez de buscar expandir e de olhar para os outros pontos que vão te fazer crescer e se desenvolver mais, você começa a se manter naquilo que você já construiu. Ou seja, em vez de fazer questões mais difíceis, e aqui já é uma possível estratégia para você, bem mínima, eu vou chegar lá, calma. Você fica repetindo as mesmas questões. Ou seja, repetindo os mesmos conteúdos, melhor dizendo, que você já domina e fazendo questões de um nível fácil, médio, para você acertar bons percentuais, para você se sentir mais confiante. Você às vezes até aumenta o volume de questões, mas não o volume de questões efetivas. E existe uma diferença entre fazer questões e fazer questões efetivas. Entenda, o primeiro ponto do vídeo é te dizer: o seu cérebro gosta do platô. O seu cérebro deseja o platô, porque o platô significa conforto. E o seu cérebro ama um cenário confortável e tranquilo, que é um cenário em que você já está num lugar bom, no caso aqui dos teus acertos, você já está num lugar bom e você não tem evoluído tanto, você tem simplesmente mantido os teus acertos. Esse é o primeiro ponto, platô. Segundo ponto, decisão errada. O platô, ele leva, consequentemente, à decisão errada. Decisão errada significa que, em vez de priorizar, e o que é priorizar? Peraí, priorizar é dar atenção. Em vez de priorizar, dar a melhor atenção, dizendo, para aqueles assuntos, tópicos, subtópicos, matérias que você não possui, não construiu ainda um bom nível, você prefere destinar atenção para aquilo em que você já é bom. Em vez de, exemplo, ok? Exemplo, pegar simulados mais difíceis, um SAS, um plataforma side, um Bernoulli, um Exag, um Somos, você prefere pegar os Enems mais tranquilos, aquelas provas mais leves, ou os simulados do teu cursinho regional que são mais tranquilos. Em vez de pegar uma matéria para espancar as suas dificuldades, do tipo ficar muito capaz em análise combinatória complexa, você se mantém no básico dos conteúdos. É um exemplo. Eu não sei ao exato em que ponto está sua dor, onde está sua dor, onde está sua dificuldade, porque isso aqui é um vídeo no YouTube. Eu não estou te diagnosticando. Um diagnóstico de fato eu consigo fazer conversando com você, entendendo a sua realidade, pegando os seus últimos 3 simulados e fazendo um mapeamento de cada um deles detalhado, e aí sim te mostrando, explicitando para você quais são os padrões de erros que você comete.
É isso que, já puxando outro gancho, te faz ter um norte claro, um caminho claro. É pegar as questões que você tem feito regularmente e analisar questão por questão, entendendo os conteúdos que você erra por desconhecimento, os conteúdos que você erra como erros reais e os conteúdos que você acerta. Ao fazer essa lógica e conseguir compreender quais são os tipos e os padrões de questões, aí sim se abre a possibilidade de criar um caminho para você fechar essas lacunas e entender de fato quais são os seus erros. Terceiro ponto, o aluno que está estagnado, que está no platô, ele tem alguns acertos escondidos nos erros por desatenção ou por uma sutil falta de domínio do conteúdo. Júlio, diferencie para mim, por favor, falta de atenção ou sutil falta de domínio de um conteúdo. O erro por falta de atenção é o erro que você comete principalmente por uma falta de estratégia de prova. Ou seja, é aquele erro que demonstra um cansaço. No momento da prova em que você já está perdendo tração, perdendo rendimento, mais fraco, mais debilitado, cansado. Afinal, você já fez muitas questões, o seu cérebro não funciona do melhor modo possível e você, devido à falta de foco, de concentração, de atenção, perde uma questão ou outra. Júlio, isso é possível de ser corrigido? Evidentemente sim, com uma estratégia de prova voltada para a sua realidade. Cada aluno tem que ter uma estratégia de prova para si. E não, por estratégia de prova eu não digo você passar o olho nas questões e ver quais são as mais fáceis, as mais difíceis, as médias. Eu acho isso uma bullshit, uma besteira. Não é essa a estratégia de prova que eu prego. Inclusive, existem alguns vídeos aqui no canal já falando de estratégia de prova e eu crio uma estratégia de prova quando o aluno tem essa necessidade para cada aluno, a fim de que o aluno consiga resolver os problemas dele. Então é assim que você vence desatenção, com estratégia de prova e, completando a linha de raciocínio, com treino. Dois pilares: estratégia de prova e treino diário a partir dos simulados que você vai executar na tua casa. E o segundo ponto é que alguns dos teus acertos, dentro desse terceiro item que eu estou elencando, desatenção, alguns dos teus acertos, eles estão escondidos justamente por uma falta sutil, ou seja, uma falta pequena, não é uma falta escancarada, não é uma falta grande, justamente porque você está no 140, 150 acertos, de domínio do conteúdo. E essa falta sutil de domínio do conteúdo, ela é muito difícil de ser preenchida porque é como se eu precisasse aparar arestas, e aparar arestas é difícil. Então, pense que eu tenho que cortar só uma folhinha ou outra de uma árvore. Eu tenho que subir em um nível a um nível muito alto para conseguir fazer essa poda, esse corte. Consegue pegar a analogia? Na tua preparação é a mesma coisa. Para resolver um problema ou outro que está limitando o teu crescimento, ou seja, para fazer uma poda apical, eu preciso subir a um nível muito alto. Ou seja, eu preciso ser muito cirúrgico para saber ao exato quais lacunas eu tenho que fechar. E é justamente o fechamento dessas lacunas pontuais, pequenas, sutis, que vai fazer com que você ganhe gradualmente os teus acertos, que estão faltando neste momento do ano. Portanto, os erros por desatenção e os erros por uma sutil falta de domínio, uma sutil falta de conteúdo, representam muito possivelmente uns, dependendo do nível, né? Se você está de 130 a 150, às vezes de 8 até 10 acertos que você poderia ganhar na tua prova, que você não consegue ganhar por não ter uma estratégia adequada de prova, por não ter uma capacidade de identificar ao exato quais são essas lacunas e por não saber fechar ao exato essas lacunas. Então olha como é denso. O primeiro ponto que eu elenquei aqui para você foi o platô, e eu te mostrei sobre o conforto do platô. O segundo ponto foi uma questão voltada para o teu cérebro em relação ao platô e à fuga dos conteúdos difíceis. O terceiro ponto foi sobre desatenção e sutil falta de domínio, trazendo uma ideia de que alguns acertos teus estão mascarados e escondidos, ou seja, erros que poderiam ser convertidos com estratégia em acertos. Ok, eu já te dei 3 pontos, eu ainda vou passar mais 2 tópicos para você. Mas antes, espera aí, queria te dizer que se este vídeo estiver sendo útil para você, se você já tiver aprendido alguma coisa aqui, se ele estiver sendo bom para você, eu peço que você, por gentileza, curta o vídeo e comente o vídeo aqui "travei". Quero que você comente "travei" para eu saber se você travou numa quantidade de acertos, se você está estagnado ou não, para que eu conheça um pouco melhor o meu público. Comente aqui, por gentileza, curta o vídeo e, por gentileza, também não cai teu dedo, mas é muito importante para mim. Se inscreva no canal, por gentileza, senão eu garanto que você vai ficar estagnado nos teus acertos até o fim de 2026 e você não vai passar no Enem. É melhor você se inscrever, hein? Se eu fosse você, eu não corria esse risco, não. Ok, perfeito. Agora, quarto ponto que eu quero te falar é a palavra precisão. Você, para conseguir destravar os teus acertos, necessita de uma precisão. Júlio, precisão em quê? Precisão no ataque à sua dificuldade específica. Então, eu já comentei com você sobre o platô.
sobre o conforto, sobre a desatenção e sobre a sutil falta de domínio. Esses 3 eles podem estar presentes na tua realidade, principalmente estando de um modo mais prático, o segundo e o terceiro ponto. Mas não basta que eles estejam presentes, basta que você tenha uma capacidade precisa de identificar qual deles é triunfante, preponderante, ou seja, qual deles está mais destacado, está presente com maior ênfase e tem maior impacto na sua rotina e no seu dia a dia. Você necessita da precisão para identificar qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade nessa reta final. E quando eu digo precisão, eu me refiro a dizer que não só essa trava por platô, no sentido de procurar o caminho mais fácil, ou no sentido de desatenção, ou no sentido de uma sutil falta de domínio, uma sutil lacuna, que não só isso pode estar presente, mas às vezes o motivo da sua trava, a gênese, a origem da sua dificuldade pode estar na sua rotina, pode estar na estruturação do seu dia a dia. No tanto que, por exemplo, exemplos, tá? Cada caso é um caso. Você está destinando de tempo para teoria e de tempo para questão. Às vezes você precisaria estar vendo mais teoria do que você está vendo, ou ao contrário, fazendo mais questões. Às vezes você precisaria estar descansando mais. Às vezes você precisaria estar praticando mais atividade física. Às vezes o seu sono precisaria estar ajustado de outro jeito. Às vezes você precisaria ter mudado um ponto ou outro na tua alimentação para você ter mais energia ao longo do teu dia. Às vezes você precisaria ter mudado o professor de um conteúdo específico para você fechar uma lacuna específica no assunto. Entende? São vários pontos que necessitam, que demandam uma precisão cirúrgica do aluno. Você precisa identificar qual é a dificuldade na tua rotina, e quem faz isso, de novo, é um mentor, não é puxando sardinha para o meu lado, é óbvio, né? Assim como quem passa a medicação é um médico, quem dá a conduta dos estudos é um mentor. Você precisa de um mentor para identificar essa lacuna, ou você precisa ser muito sagaz, muito esperto, a ponto de conseguir visualizar essa dificuldade na tua rotina e corrigir isso no teu dia a dia. Ou seja, o quarto ponto, e muito importante do vídeo aqui hoje, é precisão. Você precisa selecionar com exatidão em quais pontos você tem dificuldade e quais pontos estão te travando no teu dia a dia. E o quinto ponto, para fechar com chave de ouro, o aluno que consegue sair do platô é o aluno que tem uma gestão dos próximos meses. Isso é fundamental. Não é viável que um aluno consiga sair do platô estando no escuro. Isso é muito difícil, você não consegue aumentar acertos no escuro. Ainda mais acertos importantes, acertos apicais, ou seja, acertos do alto mesmo. Esses acertos, eles demandam um nível de estrutura da tua preparação dos próximos meses. Não adianta que você simplesmente pense: "Ah, eu vou fazer simulados, eu vou corrigir as questões, eu vou fechar as minhas lacunas". Certo, mas eu te pergunto, quais simulados? Quantos simulados? Quanto tempo você vai levar para corrigir cada um? Quais lacunas você vai fechar? De quais matérias? Em quanto tempo você vai demorar para fechar cada lacuna? E por onde você vai fechar essas lacunas? E como vai funcionar a revisão dessas lacunas? E quando vai começar de fato a tua reta final? E o que que muda do teu período preparatório para o teu período de reta final? Você entende? São várias perguntas que precisam ser feitas e organizadas em uma estrutura, que um sinônimo para isso é um cronograma, para sua reta final individual. O aluno que está no 150, 140, 130 e ele quer destravar, sim, ainda dá tempo perfeitamente, é óbvio que dá tempo, isso não é nem dúvida, né? Você não tem essa dúvida, correto? Óbvio que ainda dá tempo, óbvio que dá certo, óbvio que é possível, só que você precisa também desse quinto ponto, que é um cronograma, que é uma estratégia, que é uma gestão específica dos teus próximos meses. A única coisa que você não pode fazer, e aí eu garanto, posso assinar aqui, ó. Vamos apostar dinheiro? Eu aposto. Quanto você quer apostar? 100.000? Ó, tô dentro aqui, hein. Eu posso apostar que no escuro não tem como você ser aprovado. Indo no escuro, jogando ali pro alto: "Ah, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo", você não vai ser aprovado. Você vai me pagar 100.000, eu vou apostar os 100.000 que você vai perder isso aí, não tem como. Justamente porque sem gestão, sem organização, você tá indo pra qualquer lugar. É que nem aquele velho ditado: "Para um barco sem rumo, qualquer vento serve". Ou seja, se você não tiver um rumo claro, qualquer coisinha que cair na tua frente, qualquer vídeo do YouTube ao qual você assistir, servirá para você. Qualquer estratégia que aparecer na tua vida vai servir para você. E isso, evidentemente, não vai te trazer um resultado bom. Show? Eu encerro a linha de raciocínio do vídeo daqui. Eu te trouxe bastante conteúdo de qualidade. Eu falei de platô, eu falei de cérebro, ou seja, de padrão de pensamento, eu falei de desatenção, eu falei de sutil falta de domínio, eu falei de precisão e agora eu falei
falei de cronograma para a reta final, trazendo vários eixos importantes para a tua preparação. Eu tenho certeza que se você souber aproveitar este vídeo, ele pode mudar a tua reta final e te fazer ser aprovado em medicina. Caso você queira que eu pegue na tua mão e que Júlio, estruture a tua reta final ponto por ponto, sem que você precise ter essas dificuldades, essas preocupações, essa angústia e fique na dúvida se você está no caminho certo ou não está, você tem que se tornar meu aluno de mentoria. E para isso, você vai clicar no link da descrição e você vai entrar em contato comigo no meu WhatsApp. E lá não é a minha equipe, sou eu, te garanto. Você vai ver minha cara, eu vou gravar um vídeo para você de bolinha para você ver que sou eu. Eu vou te explicar como funciona a minha mentoria e quais são os pacotes para que você possa me contratar. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer na tua vida, porque eu vou pegar na tua mão e você vai ter a certeza, a garantia de que você está no caminho certo para ser aprovado. Te espero aqui do outro lado. E aproveito também para te lembrar que a melhor plataforma do país se chama Plataforma Sade. Didática mágica, resultados garantidos. Caso você ainda não seja um aluno da nossa plataforma, fique à vontade também para clicar no link da descrição e entrar na fila de espera para se matricular. Tamo junto, um grande abraço, fique com Deus.